Os primeiros relatos de dor fantasma, ou síndrome do membro fantasma, ou dor no coto, foram publicados em 1552 pelo médico francês Ambroise Paré. Caramba. Que era um médico de guerra. Então eles faziam os militares, os que sofriam o processo de amputação, eles começaram a observar que essas pessoas começaram a desenvolver essas sensações, essas dores. Então ele começou a descrever nessa época essa questão. E essa questão da dor fantasma, da síndrome do membro fantasma e da dor no coto. São três coisas bem distintas. O que seria uma dor no coto? A dor no coto, ela acontece pelo processo cirúrgico, como se fosse uma dor somática, a dor somática. Aquela dor que acontece pelo processo cirúrgico, pelo processo de cicatrização, pelo processo inflamatório, que o tecido está acontecendo ali, um processo de regeneração do tecido, um processo de síntese de colágeno, um processo de fibrose, de cicatrização, a cicatrização do nervo, a cicatrização do processo ósseo ali, do processo cirúrgico, do tecido ósseo. Então, isso pode ser isso é característico como dor no coto. A dor ela é específica no coto. Sim. É uma dor somática que você vai palpar, o paciente vai falar, dói o meu coto. A dor no membro fantasma, muitas vezes, é aquela dor no membro que não existe. É imaginário. A sensação de dor no membro fantasma. Então, assim, a falsa sensação, eu não posso considerar, há muito tempo atrás se classificava como alterações psiquiátricas dos pacientes que tinham essa dor, porque como é que você vai sentir dor no membro que não existe? Entendeu? Então, ao longo dos anos, veio se estudando muito essa questão da dor fantasma, da dor no síndrome do membro fantasma. Então começou a observar que essa dor ela tem uma característica cortical. Sim. O que é uma característica cortical? É uma dor centralizada. Cada área do nosso cérebro ela é responsável por um perfil pela uma função, pelo reconhecimento corporal. Então quando a gente fala de córtex é a nossa área do cérebro que é responsável pela nossa imagem corporal, pelo movimento corporal. Quando se realiza uma amputação, o nosso cérebro ele ainda tem imagem daquele membro codificada a nível central, entendeu? E aí acaba que essa amputação ela pode gerar uma distorção dessa imagem a nível central. E aí o paciente ele desenvolve sensações ali de um membro que não existe. Na realidade, ele mantém aquela informação do membro, sendo que o membro já foi amputado. Entendi. Só que o cérebro ainda não tem essa percepção de que aquele membro foi amputado, não existe mais. Mas, e aí o que acontece? Ele pode desenvolver uma cascata de sensações naquele membro que não existe. Sim. Então você vai sentir, por exemplo, uma coceira lá no pé. Por exemplo, amputou a perna direita, mas ele sente uma dor no pé direito. Que isso? Uma dor no joelho, ele sente o movimento da perna, mas a perna não existe. Não existe. Então é muito comum essa sensação. E ela pode perdurar. Após o processo de amputação, ela pode ser uma dor que ela não é contínua, ela é esporádica, ela pode aparecer com um ano, ela pode perdurar mais de 3 meses, mais de um ano. Não tem nem hoje na área científica, não tem nenhuma publicação falando a dor fantasma ela dura de tanto tempo a tanto tempo. Não Entendi. existe. Quem, assim, numa sala de cirurgia, quem são os profissionais que participam de uma amputação transfemoral? Geralmente é o médico vascular, o ortopedista, o neurocirurgião. Então tem uma equipe médica ali, cada um responsável pelo seu procedimento, tá? Então, assim, a dor no membro é aquela dor do pós-cirúrgico, o paciente sente dor no coto, no membro remanescente. Sim. A dor fantasma, muitas vezes a dor fantasma ela acontece quando tem um trauma, o paciente sofreu uma amputação, ele sofreu um acidente automobilístico de moto e sofreu aquela amputação, aquele trauma da dor ali após o processo de amputação, ele vai sentir a dor naquele membro, tá?
Ou aquele paciente idoso que tem aquela questão do diabetes, que fez uma cirurgia lá no dedinho do pé, depois amputou o pé, depois amputou a parte do membro inferior. Olha quanto trauma esse paciente passou até esse processo de amputação, entendeu? Desse membro. Sim. Então, as experiências de dor desse paciente, elas podem gerar o quê? Uma experiência central, uma imagem ruim daquela sensação. Então, o paciente ele pode desenvolver as mesmas sensações do quadro patológico antes da cirurgia. Quanto tempo leva para cicatrizar a parte amputada? Isso depende muito do perfil de cada paciente. A gente considera aí 45 dias aí um processo de cicatrização normal, ou até menos. Quando a pessoa é diabética Quando também, é diabética, demora ela mais? demora um pouquinho mais. Quando o paciente é jovem, é mais rápido, Claro, entendeu? claro. Então, assim, eu falo que assim, a amputação, o processo de cicatrização é uma questão individual. Por quê? Porque não é só o paciente. Lembra que a gente falou alimentação, sono e atividade física? Sim. Então, se o paciente tem uma boa alimentação, ele tem um processo de cicatrização mais rápido. Se o paciente se alimenta mal, o corpo dele está todo intoxicado pelo que ele se alimenta. Então, Claro. isso gera um processo de cicatrização demorado. Então, assim, a gente tem esses 3 parâmetros. A dor no membro, que é a Sim. dor no coto. Claro. A dor no membro amputado, a dor fantasma, é a dor que ele relata após a amputação. Ele sente aquela dor naquele membro, mas o membro não existe. Não existe. E a síndrome do membro fantasma. A síndrome do membro fantasma, síndromes é um conjunto de sinais e sintomas Sim. que pode ser caracterizado por uma parestesia, por uma dormência, por uma sensação de calor, por uma sensação de formigamento no membro, só que aquele membro não existe, por uma coceira lá no pé, entendeu? Como é que o cérebro assim, transmite essa mensagem? A informação que o cérebro recebeu. Então, imagina, você tem uma vida toda usando uma perna. Você tem estímulos que vão a nível central. Para você Sim. realizar um movimento da perna, o teu cérebro é quem codifica essas informações. Sim. Então, assim, você amputou o membro, a estrutura, mas a estrutura central ainda continua com aquelas informações e a imagem corporal daquele membro. Então, hoje tem várias terapias que trabalham essa questão da imagem corporal. Por exemplo, tem uma terapia que se usa, assim, a terapia do espelho, que você coloca o membro em frente ao espelho e tenta trabalhar a imagem corporal em frente ao espelho. Claro. E estimular para o cérebro e ir ganhando aquela percepção. Sim. E trabalhando um pouco essa distorção do corpo, entendeu? Porque acaba que o corpo ele cria uma imagem distorcida daquele membro. Gera uma sinapse neural. Sinapse nada mais é do que os estímulos sensórios daquela região. Então, assim, que são mandados pelo cérebro, os nervos, os fusos neuromusculares ali, vão mandando aquelas informações de codificação da informação corporal. E com isso o paciente ele perde um pouco a percepção corporal. Sim. Agora, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela perde um membro, existem as próteses ortopédicas, quem tem diabetes, que perdeu um membro, pode tentar usar essas próteses ortopédicas? Sim, pode, sim. Isso assim, a gente é o que mais indicamos hoje, Sim. é a questão da prótese. Então, assim, quando a gente fala do membro fantasma, o membro fantasma ele pode até interferir no processo de protetização. Olha tá? só. Porque às vezes aquela síndrome do membro fantasma gera uma falsa dor no coto, entendeu? Sim. Eu falo que é uma dor falsa naquele coto. Então, Sim. o enfaixamento ajuda a reduzir essa sensação de membro fantasma, de dor fantasma, Então tá? o enfaixamento ajuda. O enfaixamento ele ajuda nessa questão, entendeu? Sim. O paciente fazer uma automassagem naquela região do corpo, para ele trabalhando essa informação no cérebro dele, entendeu? É muito comum os pacientes, até engraçado, os pacientes quando estão com a prótese que desenvolve um lapso do membro fantasma, eles falam, pô, Pedro, eu senti a coceira lá, uma coceira lá no pé
que foi amputado. Eu faço que eu coço o pé da prótese, entendeu? Para meio que enganar o teu cérebro que você tá Entendi. fazendo aquele estímulo para Sim, diminuir aquela sensação. sim. Então Como que pode? É é bem engraçado. Não tem... interessante, assim, é uma... Por que é necessário enfaixar o coto ali? O coto ele é importante para quê? Para reduzir o edema, Ah, tá. diminuir a dor do membro, Tá. trabalhar essa sensação de membro fantasma também, tá? Então, o enfaixamento, eu falo que ele é 90% do processo aí de protetização. Por quê? Porque quando o paciente ele é admitido para um processo de amputação, para um processo de protetização, agora vamos entrar na parte da fisioterapia, Sim. de toda essa questão Sim. desses procedimentos, o paciente ele vem com coto que ele tá com coto edemasiado. Sim. E o que a gente tem que fazer? Tem que retirar o molde daquela prótese. Imagina só, eu tirei o molde da prótese. E aí eu encaixo naquele momento daquele paciente aquele molde de prótese. O paciente começa a usar a prótese, o coto ele começa a reduzir. Começa a diminuir o tamanho do coto, a espessura, o diâmetro do coto. E aí essa prótese começa a sair. E aí tem casos que não consegue fazer o ajuste da prótese. Tem prótese que você consegue fazer até 3 vezes o ajuste. E aí o paciente acaba perdendo uma prótese. E assim, é um custo muito alto, tá? Imagino. Uma prótese hoje, ela, dependendo do tipo de prótese, ela gera um custo muito alto, tá? Então, assim, o paciente ele não está disposto a pagar esse preço para perder uma prótese. Então, assim, porque não pode devolver, não porque pode... não pode, assim, não a tem gente como. fala que assim, eu tô desenvolvendo esse projeto em Magé, a gente vem há um tempo tentando trabalhar esse processo de conhecimento das pessoas, conhecer o nosso trabalho com amputados em Magé. Não é fácil, assim, as pessoas aceitarem essa questão da educação do paciente, da informação. Então, assim, é algo que é difícil para o paciente amputado, entendeu? Após a amputação, eu acho que entra o trabalho do psicólogo, não tem que entrar? A gente vai entrar nessa questão tudo bem, também, tudo bem. tá? Tá. O processo de fisioterapia. Qual o processo de fisioterapia? Eu falo que entram mais 3 pilares aí no processo de fisioterapia, tá? Eu falo que não só o processo de fisioterapia, mas o processo de tratamento do paciente. Entra primeiro pilar, a família, tá? Segundo pilar, o psicológico do paciente. E terceiro, o social, tá? Eu acho que esse tripé aqui, ele é fundamental para a qualidade de uma reabilitação de um paciente, tá? A gente fala, não é só o paciente chegar na fisioterapia e achar que ele vai pegar a prótese e a prótese vai ser a minha salvação. Eu vou te falar algo assim, para muitos ouvintes pode até falar, pô, mas isso é assustador. Às vezes o processo de prótese eu falo que é o início de um problema para muitos pacientes, tá? Na estatística hoje, a gente saiu acho que 2022, que numa pesquisa, acho que pela universidade, acho que foi do sul do país Santa Catarina, se eu não me engano, de 223 pacientes amputados que passaram pelo processo de protetização, 44,5% desistiram do processo de protetização, tá? Nossa. Quase que 50% dos pacientes desistem do processo. Eu falo o seguinte, é a mesma coisa da gente ter uma meta na nossa vida. A minha meta é ter ter uma Porsche, um carro. Sim. Mas se coloca hoje aonde você tá para você ter a Porsche. Tá? Verdade. Olha o trajeto, olha o processo que você vai ter que fazer para você ter aquele carro. Eu falo isso em todos os pilares da nossa vida profissional, vida familiar. Sim. Se você quer ter uma vida familiar, um relacionamento blindado, uma profissão bem-sucedida, você tem que ter um processo. E nesse processo de reabilitação não vai ser diferente para o paciente. Às vezes é um paciente que ele vem de uma vida sedentária, de má alimentação, e a gente vamos traçar aí. Se ele passa por um processo de amputação, qual a principal estrutura fica abalado para esse paciente? O psicológico. Como que fica a cabeça desse paciente num processo de amputação? Imagina só, você hoje,
no auge da tua vida profissional, você sofre um acidente, tem uma amputação. Sim. Olha pra frente, o que você vai ver pra frente? Minha vida devastada. Porque... Não vou conseguir mais ter... Aí entra o social. Sim. Como que eu vou me reinserir na sociedade? Se eu não tenho meios de acessibilidade, se eu não tenho aceitação dentro do mercado de trabalho, se eu não tenho uma família que me dá apoio, que me apoia, como que eu vou entrar? Como que eu vou pegar um ônibus? Como que eu vou praticar um esporte? Como que eu vou ter uma vida ali, entendeu? Então você acaba tendo uma imagem de... Eu falo que assim, você começa a ver uma retrospectiva ali de coisas negativas, assim. Você não vê mais expectativa na vida. Verdade. E muitas vezes eu falo que o amputado ele tem que, às vezes, fazer uma retrospectiva e não olhar para trás, mas, tipo assim, olhar outras possibilidades, entendeu? Porque bem, assim, não é fácil. Você foi amputado, o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer a nível de estrutura que foi comprometido. O que você tem que fazer? Olhar para frente. Olhar para frente. Eu falo o seguinte, a lagarta, ela fala o seguinte, a lagarta fala que vai voar. Mas só quem acredita na lagarta é a borboleta. Faz sentido. Então, assim, ao seu redor você tem que ter pessoas que acreditem em você. Eu falo para os pacientes que são amputados. Ao seu redor você tem que escolher as pessoas que acreditam em você, que acreditam no teu potencial. Então, se você está rodeado de pessoas que só te levam para o fundo do poço, só te levam informação negativa e não te incentivam a crescer, mesmo com aquela deficiência. Então, assim, as pessoas elas têm que ser uma facilitadora do crescimento de outras.